News. São 7h35. A gente hoje tem convidado aqui no estúdio o Milton Zanelato, que é presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Paraná. Seja muito bem-vindo, bom dia. Bom dia, é uma satisfação aqui estar com os ouvintes da Rádio T. Muito obrigado pela oportunidade. A gente vai falar sobre vários assuntos, mas eu vou começar por essa gracinha aqui. Os ouvintes que estão assistindo a transmissão pode ser que estejam enxergando. Tem um gibi da Mônica aqui que fala especificamente sobre arquitetura. O CAL fechou uma parceria com o Instituto Maurício de Souza, que inclui esse gibi com personagens da Turma da Mônica abordando o tema, né, arquitetura e urbanismo. É uma produção que prevê a distribuição de 100 mil exemplares desse gibi e é parte de um projeto maior, se chama CAL Educa Paraná. Então eu começo perguntando o que é esse projeto que está envolvendo as crianças. Bom dia. Na verdade, esse é um projeto que a gente se apaixonou um pouco por ele, onde a gente se inspirou em grandes projetos que foram feitos, inclusive aqui em Curitiba. Quem é de uma geração um pouco mais velha conheceu talvez a família Folha, como foi feito um projeto para crianças, assim como o Detran tem um projeto do Detranzinho de educação infantil. Família Folha foi retomada, né? Eles refizeram agora e a gente tem de novo Isso, a mesma família campanha, 2.0, né? 2.0. E justamente a gente se inspirou e entende que a educação talvez seja a forma mais forte para você mudar um comportamento de sociedade. Rapidamente, né? Se a gente pensar 30 anos atrás, cinto de segurança nem vinha como item obrigatório de carro, né? E você foi fazendo campanhas e inclusive várias com crianças sobre a importância de usar cinto, não passar no sinal amarelo, respeitar pedestres e tudo mais. E hoje, passado 30 anos, hoje os carros um pouquinho melhores já nem liga se você não pôr o cinto de segurança. Quer dizer, ou fica pitando lá no painel, né? Fica berrando ali. Então a gente entende também que a educação é a melhor forma da gente mudar um comportamento. E esse foi o objetivo, que a gente instrua as pessoas a respeito dos profissionais. A gente costuma dizer assim, todo mundo entende que quem cuida da saúde das pessoas é o médico, mas nem todo mundo entende que quem cuida da saúde das edificações e da cidade é o arquiteto. Então o objetivo é fazer um pouco de valorização profissional para que as pessoas entendam a diferença entre o arquiteto e o engenheiro, um arquiteto e um biólogo, o arquiteto e as outras profissões. Saber qual que é o papel, e todos têm seu papel importante na cadeia, entendeu? O que o pedreiro faz, o que o mestre de obras faz, o que o arquiteto faz. O designer, muitas vezes. O designer faz, o que um decorador faz. Então a gente precisa que a sociedade entenda qual a função de cada um deles para principalmente contratar corretamente. E esse contratar corretamente é para que a gente tenha o serviço prestado corretamente. Então o objetivo foi fazer uma parceria com o Instituto Maurício de Souza, tanto que esse projeto tem um selo de aprovação da própria Unesco, por entender que esse é um projeto relevante socialmente, porque ele engloba as ODS, e a gente tem ODS de cidade, ODS específica da infância. Então esse projeto junto com eles foi desenvolvido para que a gente possa levar um pouco mais de conhecimento para as crianças. E é claro, a gente em Curitiba e Paraná, a gente tem talvez um privilégio, que a gente tem separação de lixo, a gente tem respeito um pouco ao meio ambiente, a parte de vegetação, mas a gente tem que lembrar que em algumas cidades a gente não tem isso tão forte. Então o objetivo é levar, este é um primeiro de uma série de gibis que a gente pretende fazer. Pretende fazer mais ainda. Isto, sim, o objetivo é fazer uma série. Então este é um pouco de introdutório, para depois a gente vai entrando em assuntos, por exemplo, preservação de patrimônio histórico, o que é o paisagismo, que é diferente de topiaria. O paisagismo não é ir lá cortar e podar a árvore. Não, a gente tem todo um aspecto da paisagem urbana. O que faz o urbanismo? O que faz uma construção, uma edificação, uma decoração de interiores, para a gente abordar várias dessas temáticas. No fundo, ele assim, tem que decodificar. Olha como é interessante. Eu falei, minha mãe me deu um jardim. Eu falei, mãe, será? O cara falou, daí tem uma pessoa que só estuda jardim. Mas a mudança da minha casa é tão grande, Roberta, tão grande que é outra casa. Então você pega um arquiteto, eu amo arquiteto, sou engenheiro civil, mas acho que o arquiteto tem uma doçura que a gente não tem. Tem uma leveza que o engenheiro às vezes não vê a luz, não vê o vento, não vê a maneira com que abre a gaveta. Eu estava vendo como é que o cara falou, Marcelo, essa parede... Vamos pensar, se a gente colocar um forno assim e a placa for de 60 centímetros, cada vez que for tirar a placa de decoração, você vai bater o bumbum na parede. Então a gente tem que mudar isso aqui. Então os detalhes da arquitetura, eu acho assim, principalmente no revestimento, na qualidade do material, mas assim, túnel de vento, onde que passa o vento aqui para ventilar? Cadê as janelas? Ou não, essa janela está no lugar errado, essa porta, não, vamos fazer assim, não fechar essa porta, vamos abrir uma para cá,
porque é muito, o fluxo de pessoas e de carga por aqui é maior. Ah, não, vamos colocar uma maceira. Peraí, maceira. Vai colocar uma maceira no segundo andar da padaria? E a estrutura de pilar? Como é que faz? Então, a arquitetura é uma coisa muito interessante, tem uma passagem muito linda. Eu peguei a Maria Dirce, minhas funcionárias, há 20 anos, falei, vou dar um presente para vocês. Vocês cuidam de mim, cuidaram de mim, continuam cuidando de mim, cuidaram de meus 4 filhos, vou dar uma casa na praia. Aí sentamos, assim, eu, as duas e um arquiteto. Maria, qual que é o teu sonho? Ah, Maria, para mim, pode, se tiver umas 8 camas no chão, assim, uma lona. Eu falei, Maria, ele é arquiteto. Maria, agora é... Não. E a Maria, celular, falou, comprou tijolo, Roberto. Maria, como é que você me compra tijolo? Se a gente nem começou a fazer o trabalho de arquitetura. Aí, muito lindo o arquiteto. Falei, Maria, o que é o teu sonho na praia? Como é que você quer? Quantos filhos tem? Vocês vão descer sempre? A praia vai ser a casa número 1, vai ser a casa número 2? O que se imagina de cozinha? Como é que a gente faz uma casa que você possa fechar com cadeado e não ter vândalo? Cara, então a arquitetura tem uma doçura. Tô falando isso para casa, né? Quando vai para a cidade, para mim, daí é mais fácil, porque daí é meu mundo, né? Daí é meu mundo porque eu li e eu vejo o quanto é importante a arquitetura para eu ter 1.700 pessoas passando na prestinaria. O quanto vale uma prestinaria bem escrita. Esses dias eu falei peguei o arquiteto e falei, ó, tem que colocar um banquinho aqui na frente. Criar um banco para as pessoas esperarem no final de semana. Ah, mas tem um aclive. Não, vamos fazer um concreto embaixo, vamos pensar bem. Então a arquitetura, ela vai fazendo assim, eu fui comprar cadeira nova, fui sentar nas cadeiras, isso é arquitetura. Não, mas a cadeira é bom que fique dura, o cara saia. Não, eu quero que o cara fique. Eu não quero que o cara rode, eu não quero ganhar dinheiro, eu quero ganhar mais dinheiro do mesmo. Eu prefiro que aquele coma salgado, bolo, sobremesa, passe o dia lá trabalhando, do que rode. Então, não, mas a cadeira boa ele fica, por isso compra a cadeira boa. Então, o que você está fazendo, Milton, que é muito legal, que eu acho que é necessário mesmo, de uma maneira lúdica, chegar nas pessoas e as pessoas entenderem o quanto é importante uma obra ter por trás um arquiteto. Isso aí, o gibi é muito... Tô dando uma folheada aqui, tô vendo quantos conceitos complexos eu já vi uma aqui conseguem decifrar, eu já achei legal da maquete já, né? Primeiro que a mãe da Mônica é arquiteta, e eu não sabia, é isso mesmo? Isso mesmo, é um spoiler aí. Esse roteiro foi feito por eles. Isto foi... Vocês trouxeram o tema, a demanda do que vocês gostariam de explicar e eles criaram a história, porque é bem o jeitinho do gibi da Mônica mesmo, né? É até curioso isso. Antes só, Marcelo, acho que você falou inclusive 2 conceitos, tanto de ventilação cruzada, quanto de a parte dos ventos ali, quanto das portas. Conforto térmico. Inclusive aparece no gibi, apesar de a gente não ter mesmo? combinado. Tá aqui, ó. Ele ela... mostra a ventilação cruzada e fala sobre a questão do conforto térmico, né? Justamente. É que eu fui um dia, um amigo meu falou, não, você tem que ver, eu fiz 200 casas, minha casa, minha vida. Cheguei lá, falei, olha, você nunca mais me convide para ver isso. O que vocês estão fazendo com essas pessoas? Uma casa colada na outra, não tem um mobiliário urbano, sabe? E daí eu tava vendo essa coisa, quando a gente fala dessa... O quanto a arquitetura tem que ser utilizada para as pessoas mais pobres, Roberto. Então eu fui visitar de dias uma funcionária minha, tudo bem. A casa dela é muito pequena, mas o sofá dela é só se colocar lá no castelo de Beck, lá no castelo inglês. O sofá é muito grande, o braço do sofá é muito grande, o armário que coloca a televisão é muito grande, a casa é pequena. Então, se é para vender para uma pessoa que não tem condição, por que não faz pequenininho, enxuto, minimalismo, para o cara sentar, ter mais 2 metros quadrados para circular, né? Então, às vezes o grande é barato, Roberta. Lembra a coisa do processado? Sim. Comida processada? O bem feitinho, né? Minimalista, o que não machuca, que tem duas funções, custa caro. Aí para as pessoas que não têm condição financeira, que moram distante do centro, aí chegou, mãe, chegou 3 em 1, chegou nosso sofá. O sofá ocupa a sala inteira. É isso que eu fico olhando às vezes. E justamente esse é um pouco do objetivo, né? Instruir. E essa é uma curiosidade do gibi, né? E por isso que a gente fala um pouco de valorização profissional. Todo mundo sempre achou que a mãe da Mônica era dona de casa. E todo mundo fica, não, ela é dona de casa, porque ela aparece e não aparece ela trabalhando. Mas ela sempre foi arquiteta. Talvez ela sempre foi, inclusive, além do seu tempo, já trabalhava de home office. Só fazia home office, né? E justamente a história foi, a gente levou essa demanda para o Instituto Maurício de Souza, a gente tem
um pessoal da equipe dele que é arquiteto, então tem um roteirista especificamente que ele é arquiteto. Ele é formado na Escola das Cidades, lá em São Paulo, mas ele faz roteiro. Então eles tiveram um carinho muito grande, o pessoal do Instituto, de, inclusive convidar todos os arquitetos que são funcionários de lá para contribuir com a história. Então eles chamaram, por exemplo, o pessoal que cuida do Parque da Mônica, o pessoal que cuida de sonografia, de apresentação de teatro, dos bonecos e tudo mais, e todo esse pessoal colaborou para a gente fazer um grande brainstorm e depois eles foram desenvolvendo a história. Até porque no início a gente pensou que ia ter que criar um personagem novo. E daí eles falaram, não, mas já tem um personagem. E daí é isso que a gente fala de valorização profissional, né? A gente não sabia que, e eu sou arquiteto também, presidente do conselho, eu não sabia que a mãe da Mônica era. E daí eles falaram, não, a gente tem 3 personagens que são arquitetos, que é a mãe da Mônica e os pais do Chaveco. O Chaveco é do pessoal da turma do Tite, que é um pouquinho mais velho, Sim. Mas eles são arquitetos. São adolescentes ou pré-adolescentes, né? Né? Eles são pré-adolescentes ali. Daí falou, mas como, claro, você pega a personagem mais forte, literalmente, do gibi, que é a Mônica, a mãe dela é uma protagonista também muito forte, né? Então pra gente ficou muito tranquilo de ser utilizado a mãe da Mônica para contar um pouco, explicar para Mônica e para turminha e de um jeito pros leitores. Simples e bem humorado, né? Começa a historinha, a mãe tá com a maquete na sala, trabalhando muito no boa computador, mesmo. E a Mônica vai lá e eu vou brincar com essa casa de bonecas. Eu vou brincar com a casinha de boneca enquanto você trabalha, tá bom? Sim, querida. Que graça, brincando com a casinha de boneca. Casinha de boneca! Sai correndo, coitado. Ela Mônica, tá lá mexendo na maquete. Mas é legal que ele fala de patrimônio, ele fala de, ó, tem aqui, fala sobre o vento, né, a circulação de ar. Fala sobre inclusão, fala sobre inclusão, fala né? sobre patrimônio, o patrimônio da cidade, né? Acessibilidade, os problemas da cidade. Fala sobre a diminuição do consumo de energia também. E veja só, até ia perguntar bem isso, né? Me parece que é um grande momento para arquitetura e urbanismo a questão do discurso do ESG, né? Da responsabilidade socioambiental, e nesse caso, quando a gente coloca pautas assim, como a acessibilidade para o cadeirante, para a pessoa que é cega, fala sobre economia energética, conforto térmico e acústico, eficiência, tudo isso hoje pauta a arquitetura. Como você vê essa influência hoje do discurso da sustentabilidade, não apenas ambiental, mas também social, dentro da arquitetura, e quem está pegando carona com isso, o quanto pode se projetar profissionalmente? A gente tem algumas coisas dessa que hoje estão um pouco mais na moda, a gente já sabia há algum tempo atrás, mas as pessoas não acreditavam, né? A gente falava, por exemplo, você pega, o Jaime Lerner sempre fala, a gente tem que ter uma cidade verde, a gente tem que cuidar de ter grama, de área de permeabilidade nos lotes e tudo mais. Você pega o exemplo de São Paulo, que é 100% asfaltado, concretado tudo. Daí o que aconteceu na hora que isso pegou uma escala muito grande, qualquer chuva que dá alaga a cidade. Então a gente já vem alertando sobre esse tipo de problema há muito tempo. E agora justamente é a hora que a gente tem que sair só do discurso, né? A gente tem que tornar isso prático. A gente viu aqui mesmo no clima de Curitiba, a gente há 15 dias atrás estava batendo 35 graus, hoje já esfriou de volta, ou como essas mudanças climáticas afetam inclusive a nossa saúde. Então hoje isso não é mais o que antigamente você vendia os prédios, as lojas, e fala, não, aqui tem sustentabilidade. Não, agora quem não tiver isso está saindo atrás. Está morto. Agora está morto, entendeu? Agora não basta só dizer, não, é sustentável. Pessoal, não, o quê? Você tem reuso de água, você tem, sim, a gente tem certificações hoje, o que antigamente falava-se certificação Aqualida e tudo mais, o pessoal não entendia. Hoje você tem, tanto que a gente tem edifícios aqui em Curitiba com um dos mais sustentáveis do mundo, premiados. Então a gente tem que hoje levar isso e usar essa tecnologia a favor para que a gente de fato possa ter uma cidade mais equilibrada. Se lembrar, a gente passou há 1 ano e meio atrás uma das maiores crises de água da história do Paraná, onde a gente não tinha abastecimento de água. A gente fazendo rodízio, né? 2 anos de rodízio. Então, assim, hoje um edifício que ele é um pouco mais sustentável, que ele faz reuso de água de chuva, que ele faz outras, ele contribui para que a gente equilibre um pouco melhor esta ação do ser humano. Então, isso é um conceito muito importante. A gente fez, inclusive, um seminário internacional mês passado sobre renaturalização de cidades saudáveis, para justamente trazer esse debate da importância
A gente tem, por exemplo, arquitetos que estão discutindo, a gente tem um arquiteto, colega nosso lá em Foz do Iguaçu, que está discutindo a questão de essa proliferação de muros de vidro e como isto mata os pássaros. Então, o que fazer porque virou moda isso de botar muro de vidro em tudo que é prédio, e eles têm um estudo científico a respeito da morte desses animais e como isso afeta. A gente acompanhou a discussão, por exemplo, das abelhas, né? O quanto a morte das abelhas está influenciando na cadeia da produção do alimento. Então, tudo isso faz parte. Por o vidro era justamente para dar uma arquitetura mais aberta, mais convidativa, e no fim tem um problema detectado aí para se resolver, né? Isso aí. Vamos fazer uma pausa para o intervalo, que já são 7h51, mas a gente volta para concluir a conversa aqui. São 7h53. A gente está conversando com o presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Paraná, o arquiteto Milton Zanelato. A gente falou sobre a Cal Educa Paraná, que é um projeto muito legal que eles estão tocando, inclusive com a parceria aí dos personagens da Turma da Mônica, né, do Instituto Maurício de Souza. Também falamos um pouquinho sobre a questão do ESG, e eu queria uma opinião sobre a posição de Curitiba como uma cidade que sempre teve uma arquitetura muito inspiradora para outras cidades brasileiras. A gente hoje, se olhar para o céu de Curitiba, vai ver a construção de prédios lindíssimos e que estão ditando uma tendência, né? Muita planta, o concreto mais cru, um layout diferente, enfim, são verdadeiras esculturas urbanas que a gente tem aqui. E do ponto de vista do planejamento urbano, a gente sempre foi referência. Continua sendo uma capital que inspira outras cidades brasileiras no mesmo ritmo que sempre teve? Essa é bem interessante. A gente tem, enquanto conselho, a oportunidade de visitar outras cidades do Brasil, outras capitais. E, de fato, Curitiba ainda continua sendo uma precursora de grandes inovações, de melhoria, e como isso impacta na vida das pessoas, né? Curitiba continua sendo linda. A gente vê as outras cidades onde a gente vai, o pessoal continua perguntando, o que vocês estão fazendo de novidade? As pessoas estão sempre procurando as novidades. E a gente sempre teve um celeiro muito bom aqui em Curitiba, né? Então, se você pegar talvez os nossos primeiros mestres aqui, e não só Jaime Lerner, Sancho Tene, Ricardo Oba, Forte Neto, entre outros grandes arquitetos aqui de Curitiba, que ganharam prêmios, inclusive a construção da sede da Petrobras, Banco do Brasil. A gente tem aqui o Teatro Guaíra com o Rubens Meister, o Vila Nova Artigas com a FAUSP. Então a gente sempre teve, e agora está vindo uma nova geração de arquitetos que tem ganho diversos prêmios Brasil afora. Tanto que a gente teve agora, recentemente, o concurso da Itaipu para fazer um novo refúgio lá, o parque, lá em Foz do Iguaçu. Foi um escritório aqui de Curitiba, a P Arquitetura, que ganhou o prêmio de um concurso recente, que era um concurso nacional para fazer um parque da Itaipu lá. Que legal. Então a gente tem uma nova geração de arquitetos que ganhou vários prêmios em Brasília, também na construção de habitação de interesse social. Aí eu faço o gancho da questão do ESG, porque justamente a arquitetura tem que ser para todos. Então nós tivemos recentemente em Brasília uma série de concursos, principalmente voltados à população de baixa renda, para levar qualidade na moradia, qualidade nos espaços. Olha lá o que você falou, né, Marcelo? E vários escritórios. O bom, o bonito, não pode ser só para uma faixa da sociedade, tem que ser para todas, né? E este é um exemplo que, inclusive, aí a gente também, claro, a gente também tem que aprender com os outros, o pessoal de Medellín, que foi uma cidade de referência. Quem assistiu o seriado Narcos era daquilo para pior, a realidade. E uma das coisas que eles fizeram lá foi alguns pilares de educação, arquitetura e pacto social. Então eles fizeram, tanto que Medellín hoje tem menos violência que Curitiba. E uma das coisas que aconteceu, eles justamente foram atacar o foco da violência, que eram essas áreas violentas e precárias. Tanto que a melhor biblioteca da cidade está no morro. O melhor sistema de transporte está justamente nas favelas. As melhores escolas, os melhores equipamentos de esporte, porque eles entenderam que era preciso combater onde estava o problema para melhorar lá,
para daí o resto poder ser melhorado. Ou seja, não, bons projetos arquitetônicos podem mudar a realidade de uma eles região, né? eles têm essa visão do poder da luz, né? O poder da indignação do olho do outro. Então, se mexerem com o filho da Roberta eu estiver aqui, mas já por quê? Porque a prefeitura fez uma boa calçada, o banco da praça não é para um mendigo, é para uma menina sentar. Então, a arquitetura traz, e talvez sobre Medellín, é muito legal, ela traz uma capacidade de segurança nas pessoas. Pode ser que, entre aspas, não esteja nem tão segura a região, mas só a capacidade de segurança foi quando um arquiteto me falou, sabe por que você tem sucesso aqui nessa pequena padaria? Porque você não está na Rua do Expresso. Como assim? Não tem barulho, o ruído é menor. E sabe por que você tem sucesso nessa calçada? Eu falei, não, porque tem uma árvore, faz sombra para os carecas. E outra coisa, o vento não encana. Aí você começa a pegar os sentimentos, vento, sol, barulho, né? Calçada larga, carro, daí a prefeitura fechou a rua, daí então o carro não passa em rápida velocidade. Você vê, a sensação de segurança é uma coisa muito relativa. Eu me sinto muito, muito seguro no Rio. Eu me sinto muito inseguro nas ruas de Curitiba à noite. Eu falo, no Rio é perigoso. Peraí, mas meia-noite tem gente na rua, né? Fui esse dia na Avenida Paulista. Meu Deus do céu. É a mesma coisa, tá dando barulho de dia. É a mesma coisa às 6 da tarde, né? 3 da manhã, Avenida Paulista tem todo mundo na rua. 3.000 pessoas andando. Como é que alguém vai me roubar o meu celular? Então, eu gosto quando de alguma maneira a arquitetura junta a gente, né? O Jaime Lerner falava isso pra mim. Uma gota de melado no chão enche de formiga. Por isso que é importante o quanto o urbanismo muda uma cidade. É muito legal isso. O prédio cercado não é mais uma tendência. A tendência é o prédio que tem uma abertura, em que as pessoas são convidadas a caminhar na calçada, a conviver, não é isso? Isso, uma fachada ativa. E o Jaime é um dos grandes da nossa geração, né? Que até hoje ele tem o livro dele da Compultura Urbana, que justamente inspira, assim, com Yangel, de a gente fazer às vezes uma pequena pontual alteração, você consegue transformar todo o entorno. O terreno baldio vira uma praça. Uhum. Chega? 7h59 já, não dá mais tempo de nada. Nem a gente começamos agradece, a falar? nem começamos, já temos que terminar. A gente agradece a presença do Milton Zanelato, presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Paraná, pela visita. Muito obrigada pela entrevista e sucesso aí com os projetos. Eu que agradeço a oportunidade de a gente contar. A gente talvez volte uma outra oportunidade para contar dezenas de outros projetos interessantes que a gente tem feito, mas agradeço aos ouvintes da rádio pela essa brilhante oportunidade. Muito obrigada. Amanhã a gente está de volta às 6:50 com mais T-News. Boa segunda-feira e até lá. Tchau, tchau. Até amanhã.